Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Fala, meus queridos! Bem-vindo de volta. Aquilo ali é o neurônio. E é exatamente o que nós vamos falar para vocês agora, né? Vamos começar a falar para vocês sobre o nosso sistema nervoso. Por isso, não precisam ficar nervosos. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Qual que é a função do sistema nervoso? Eu posso simplificar tudo isso que está escrito lá, né? Condições ambientais, né? Relação entre o meio, quando exatamente assim. O sistema nervoso é a nossa vida de relação. É ela que nos localiza, que nos realiza, né? Que nos centra no meio do ambiente. Tá? Você só sabe que existe por causa do teu sistema nervoso. É ele que está fazendo os teus olhos funcionarem, os teus ouvidos, né? Então agora vocês estão olhando lá para o teacher, estão escutando a voz do teacher, né? Então vocês estão ali, vocês sabem que vocês estão ali numa livezinha, vocês estão sentindo a temperatura do ambiente, se está quente, se está frio, né? Vocês estão sentindo lá, que mais? Se estão confortáveis sentados ali na cadeirinha de vocês ou não. Então tudo isso é dado pelo nosso sistema nervoso. Vocês já pensaram se não existisse o sistema nervoso? Nós seríamos como um toco de árvore, né? Nós não saberíamos o que está acontecendo em volta. Então, o próprio cérebro nosso não se desenvolveria. Porque quando uma criança nasce, ela já tem o cérebro estimulado desde que ela começou a ser formado, mas de uma forma muito pequena. Após o nascimento é que o nosso cérebro é estimulado, né, pelo ambiente, né, a se transformar, a se desenvolver. Então, é esses estímulos que vão fazer o nosso sistema nervoso funcionar. Então, a nossa vida de relação. Existe um outro sistema junto com a gente que também tem essa função, que é o nosso sistema hormonal. O nosso sistema hormonal, ele funciona da mesma maneira, ele também reage a estímulos externos. A diferença é que o sistema nervoso, o estímulo é rápido e passageiro, né? Deu aquela agulhada no teu amigo idolatra, ele dá aquele pulo, né? E aí passou, ficou lá um pouquinho da dor, você vai vir, vou contar lá. Daqui a pouco passou, ele nem lembra mais. Tá? Então foi rápido. Enquanto que o nosso sistema hormonal, ele é lento, mas ele é duradouro. Aconteceu com vocês quando vocês passaram pela adolescência? Quando vocês passaram pela adolescência, vocês viram que os hormônios sexuais não apareceram, você não foi dormir um dia e acordou no outro dia, né? Já com tudo feito. Você viu que as coisas foram devagarzinho, aquele problema da voz, né? Aquele problema da passagem lá, né? Para as características sexuais secundárias. Tudo isso aconteceu de uma forma lenta e gradual, mas permaneceu. Então o sistema nervoso é rapidinho. Algumas exceções, né? E o hormônio é devagar, também com algumas exceções. Por exemplo, a adrenalina é um hormônio e é rapidinho. Então, existe exceção ali no meio. O nosso sistema nervoso ele é formado por dois tipos de célula. Né? Os neurônios, que sem dúvida nenhuma é a célula que mais se fala, né? Quando se fala em sistema nervoso, neurôniozão aí, que é a célula nervosa, e as células da glia ou neuróglia. As células da glia ou neuróglia, elas não são relacionadas ao estímulo nervoso. Elas não servem para isso. As células da glia ou neuróglia, que a gente vai falar lá no finalzinho do sistema nervoso, elas ajudam o sistema nervoso. Elas dão comida, elas ficam lá olhando se não tem nenhum invasor, querendo invadir essa partezinha ali. Então ela tem outras funções, mas não tem a função de levar o impulso nervoso. Quem leva o impulso nervoso é o neurônio. É essa primeira que nós falamos para vocês, essa primeirinha aqui, né, o neurônio, que é a célulazinha nervosa mesmo, aquela que vai levar o impulsozão lá, tá?
Como é que é um neurônio? Está aí a ideia, está aí a cara do figura, né? Ele é formado por uma parte aqui de cima, ó, né, que é chamado de dendrito. Aí ele tem o corpo celular aqui embaixo, e aí ele tem uma caudazinha longa que termina aqui, nos botõezinhos aqui terminais, que é chamado de axônio. Então você tem lá o dendrito, corpo celular, axônio. Os dendritos são aqueles que vão receber os estímulos químicos e transformar os estímulos químicos em estímulos elétricos. Então, aqui, ó, na pontinha, é que nós vamos ter o início de uma corrente elétrica, que não existia antes. Essa corrente elétrica vai passar pelo corpo celular, vai seguir pelo axônio, até a pontinha aqui, ó, dos botões dos axônios. Partezinha bem terminal aqui, né? E acaba o impulso elétrico. Acabou aí. Mas, professor, não passa o impulso elétrico para o outro neurônio de forma nenhuma. A parte elétrica começa aqui e termina aqui. Então, a parte elétrica não passa de um neurônio para o outro. Não passa. Fique com isso bem na cabeça, tá? Então, ó, dendrito aqui, corpo celular, que nada mais é do que todas as estruturas da célula. Então, numa célula normal, ela tem lá, né, as estruturas, complexo de Golgi, mitocôndria, tudo isso ali funcionando para que essa célula não morra. E é uma célula que gasta muita energia. Tá? Muita energia. Principalmente a nossa cabeça, onde nós temos o cérebro, é uma das regiões que mais energia, né, consomem. É por isso que na neve o pessoal usa aquele capuz que recobre a cabeça, né? Porque aquilo evita que você perca calor, porque ali está sendo gerado, né? Está sendo consumido muita energia e, por causa disso, gerado muito calor. Uma outra coisa que nós notamos aqui nesse neurônio é essas, né, linguicinhas azuis ali. Assim, professor, linguicinha dos Smurfs. Não. Essas linguicinhas que vocês estão vendo aí, né? Vocês conhecem com o nome de bainha de mielina. Essa é a bainha de mielina. A bainha de mielina funciona como um isolante elétrico. Imagine o teu cérebro, milhões de neurônios, um passando pertinho do outro, passando por cima, tocando no outro, né? Se não fosse esse isolante, os impulsos se perderiam. Você ia dar bom dia para alguém, piscava, ou mexia a boca e o braço não ia. Né? Por quê? Porque se perdeu o estímulo. Então ele tem que seguir uma linha e essa linha tem que estar bem protegida contra curto-circuito. Certo? Então essas bainhas são feitas de gordura e essas bainhas de mielina, elas podem ter duas origens. Elas podem ser formadas pelas células de Schwann, que é o que você tem aqui, ó, as células de Schwann, tá? Mas não são as únicas. Existe uma outra célula que também forma os chamados oligodendrócitos. Tanto a célula de Schwann como o oligodendrócito, eles são células da glia. Eles são células que têm essa finalidade, mas eles não conduzem a corrente elétrica. Os oligodendrócitos, eles vão formar a bainha de mielina no nosso sistema nervoso central. Então, aquele lá formado pelo cérebro, o cerebelo, o bulbo, né? Então, o nosso sistema nervoso central, ali, o principalzão. Aí nós temos os oligodendrócitos. Nos outros, nós temos as células de Schwann. Pode ver que as células de Schwann, elas se enrolam sobre o axônio. É uma célula, tem um núcleozinho ali, ó. Então ela fica enroladinha ali, protegendo o axônio. Tá certo? Então, na sequência aqui, ó, vocês podem ver exatamente o que eu falei. Ó, a célula de Schwann aqui, ó, né? E o oligodendrócito aqui. Todos eles formando a bainha de mielina. Esses espacinhos que vocês têm aqui, ó, entre as linguicinhas, né? Esses espacinhos aqui, ó, estão vendo eles ali? Eles aceleram o processo de passagem da corrente elétrica dentro do neurônio. Neurônios mielínicos, neurônios que têm mielina, são neurônios em que o impulso elétrico passa rapidamente, onde a gente precisa de velocidade, para que o neurônio chegue rápido, para ter uma resposta rápida. Então, a nossa periferia do nosso corpo, ela tem que reagir a uma mudança de temperatura. Opa, está muito quente, vou tirar a mão. Né? Opa, dei uma topada, vou puxar o pé. Então, são coisas rápidas. Então, eles são neurônios mielínicos.
tá? Formando ou tendo a bainha de mielina. E existem os neurônios amielínicos, neurônios que não têm essa bainha de mielina. São os neurônios lentos. O impulso nervoso passa dentro deles de uma forma bem devagar, bem devagarzinho, né? Isso acontece lá no nosso intestino, onde a gente precisa que o alimento ande dentro do intestino, mas ande devagar. Então, como tem músculos em volta do nosso intestino, eles são estimulados a se contraírem de uma maneira lenta, fazendo um movimento, né, peristáltico, um movimento de onda lento, para que a comida ande lentamente, dando tempo das enzimas agir, dando tempo das tuas células absorver. Então, são os amielínicos, aqueles que não têm mielina. Então, aqui vocês viram a célula de Schwann. Deixa eu mostrar para vocês os oligodendrócitos. Esse aqui é o oligodendrócito. Então, é uma célulazinha que se enrola também sobre o axônio, formando a bainha de mielina. Olha que interessante, algumas células, né, oligodendrócitas, elas podem se enrolar em 2, 3 neurônios, né, mas eles não conduzem a corrente elétrica, eles só fazem esse isolamento ali, né, em volta do axônio. Tá? Mais um exemplozinho, né? Existe uma doença chamada esclerose múltipla degenerativa, né? Ou simplesmente esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela vai fazer o quê? A destruição da bainha de mielina. Tá? Devagarzinho, a bainha de mielina deixa de existir. Então, imagine, é uma doença que começa a se manifestar ali pelos 12, 15 anos, menos, isso vai depender da pessoa, 7, 8 anos. Até os 7, 8 anos, a criança é normal, ela aprende tudo, ela frequenta a escola, ela joga futebol, né, se for um menino ou se for uma menina também, né? Então, ela tem uma vida ativa normal. Depois de um determinado tempo, ela começa a ter essa esclerose múltipla. E ela vai fazendo o quê? Ela vai desaprendendo. Então, ela vai desaprendendo a andar, ela já não consegue mais coordenar, né, a ação das pernas, dos braços, e isso devagarzinho vai chegando a um ponto, né, em que a criança acaba morrendo por causa dessa esclerose múltipla, ou ficando em cadeira de roda, cada vez mais debilitado. Existem lá alguns paliativos. Quando eu falo paliativos, são o quê? São coisas que vai se fazer para que a pessoa tenha um prolongamento da sua vida. Não vai haver cura, né? Mas a pessoa vai poder sobreviver por mais tempo, né, devido a isso. Tá? Essa esclerose múltipla é aquela doença que eu falei para vocês lá do Óleo de Lorenzo, aquele filme antigo, né? Óleo de Lorenzo é bem legal. É aquele filme em que os pais tentam ajudar um filho que apresenta essa esclerose. Então, degeneração da bainha de mielina genético, né? É uma doença degenerativa genética. Tipos de neurônios. Agora, aqui vocês têm os 3 tipos mais comuns de neurônio que podem aparecer no nosso organismo. Os neurônios multipolares, que é um neurônio que tem um axônio e vários dendritos aqui em cima, né? E você consegue ver que são vários dendritos, um corpo celular, aonde vai passar por ele e vai sair aqui pelo axônio. Vários polos ali, né? Cada pedacinho desse aqui é um polozinho, então multipolar. Nós podemos ter o bipolar, que vai ter uma estrutura para cima, uma, e uma estrutura para baixo. Tá? Então, olha, tem um dendrito para cima, um pouquinho, e um axônio para baixo. Aqui não, aqui nós tínhamos um axônio e vários dendritos, né? Multipolar. Aqui não, aqui é um, depois ele se divide. Mas veja que bem aqui no cantinho, ó, bem aqui, né? Bem ali, ó, você tem apenas um prolongamento para cima, um prolongamento para baixo. Bipolar. Neurônio pseudo-unipolar é aquele que parece que só tem um, né? Você parece que só tem um risquinho aqui, ó. Mas na verdade não. O estímulo vem aqui, entra na célula e sai aqui. Nos dá a impressão de ser uma coisa só, mas na verdade não é. Então por isso que ele é chamado de pseudo-falso unipolar. Esse é um tipo, né, de classificação, né, da forma dos neurônios que nós temos. Existe uma outra classificação que é mais usada, que é quanto à função do neurônio,
Aquela antiga era a parte anatômica, essa aqui é a função. Então, dentro dos neurônios, nós temos a função do neurônio como sendo um neurônio motor, que é esse aqui que vocês estão vendo vermelhinho aqui do lado, ó, e que vai chegar sempre a um músculo, certo? O neurônio motor, ele vai estimular um músculo a se contrair. E ou uma glândula, alguma coisa assim, né? Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Então, ele vai, por exemplo, no braço, a própria contração do braço só é possível porque você tem um neurônio que chega ali no bíceps e estimula o bíceps a se contrair. Então, ele dá a informação e o bíceps se contrai. Tá? Existe uma placa motora, né, entre o neurônio e o músculo ali, e ele é estimulado por esse neurônio. O neurônio sensitivo é aquele que não realiza um movimento, né, não realiza, não estimula a funcionar, mas ele é aquele que capta as sensações. Então, por exemplo, se agora vocês estão sentindo calor, é porque lá na pele existem alguns gangliozinhos nervosos, né, que estão captando esse desconforto teu. E eles estão levando isso até uma placa motora lá, ou até algum local do teu organismo, ou até uma glândula, por exemplo, que vai fazer você começar a suar. Né? Então, veja, eles sentem o ambiente e vão levar essa informação até o neurônio motor, que vai fazer a glândula funcionar. Entre o neurônio sensitivo, aquele que sente, e o neurônio motor, aquele que executa uma ação física, nós temos alguns intermediários, que são chamados de neurônios associativos. Então, por exemplo, lá da tua sola do pé, né, até chegar ao músculo da tua perna, você vai ter lá na sola do pé um sensitivo, que está, opa, acho que tem uma pedrinha dentro do meu sapato aqui que está me incomodando. Né? E aí você puxa o pé, você já não vai pisar com força no chão. Por quê? Porque você, esse sensitivo, já levou um recado lá para o motor. O motor já está aliviando o estímulo no músculo para você pisar mais devagarzinho para não se machucar, né? Não ocasionar lá uma lesão, né, na sola dos pés. Então ele vai executar isso. Ou na hora que se dá um chutão numa pedra, né? O sensitivo capta o chute, passa para os intermediários que vão, até chegar no músculo da coxa. Quando chega no músculo da coxa, você puxa a perna, né, recolhendo a perna. Os associativos é o que tem ali no meio. Então, essa é a classificação dos neurônios conforme a função que ele tem. Tranquilo? Beleza? Professor, você falou que a energia dentro do neurônio é elétrica? Sim. Né? Dentro do neurônio, né, o que passa dentro dele é energia elétrica. E essa energia elétrica, ela só é formada quando você tem um estímulo no neurônio. Quando você está quietinho, que nem agora, alguns neurônios estão lá. Não você não. Estou falando do neurônio. O neurônio, quando não está passando estímulo por ele, a gente diz que ele está em potencial de repouso. Ninguém vai esquecer isso, né? Potencial de repouso é quando o neurônio não está sendo estimulado. Nesse caso, agora, isso aqui tem que saber, tá? Não pode esquecer. Potencial de repouso, a membrana do neurônio, ela tem que estar, positiva para fora, negativa para dentro. Positivo para fora aqui. Então, as cargas elétricas positivas, neutras, não está sendo excitado, estão na parte de fora da membrana e dentro nós temos as cargas negativas. Mas, professor, carga positiva e negativa já não é uma carga elétrica? É, mas essa carga elétrica não está se deslocando. É um potencial, né, que nós temos para manter a membrana íntegra. Lembra que o neurônio é uma célula, né? Todo o revestimento dele é membrana lipoproteica. Para que ela não se desfaça, tá, esse potencial de repouso tem que estar acontecendo. Positivo para fora, negativo para dentro. Ok? Neutro. Não está passando corrente elétrica. Aqui vocês estão vendo um aparelhinho, né, um amplificador, que mede a voltagem lá do músculo. Veja que ele está em menos 60 milivolts. Menos 60 milivolts é quando o teu nervinho está lá, descansando. Não está passando impulso nervoso em cima dele.
Mas aí chega um cara e pá, dá uma martelada no dedão do cara. Exatamente aí, veja, há um estímulo elétrico e ele passa ao chamado potencial de ação. Nesse potencial de ação, o que acontece? Há uma inversão das cargas elétricas na membrana do neurônio. Aonde estava positivo para fora, fica negativo. E aonde estava negativo dentro, fica positivo. E isso, como uma onda, vai estimulando na sequência e o impulso elétrico vai andando dentro do neurônio. Então aí ele vai lá, desde o axônio até a pontinha do dendrito. Isso? Não, ao contrário. Do dendrito até a pontinha do axônio, tá? Então ele anda, ele vai, e ele não para, ele vai. Uma vez que iniciou, ele vai até o fim. Até lá, quase a pontinha, sem parar. O que, professor, o que modifica o impulso? Como é que o neurônio sabe se é um impulso mais doído ou menos doído? Na verdade, a gente sabe que o impulso é mais doído ou menos doído pela frequência com que passa as cargas elétricas. Exemplo sonoro. Viram um exemplo sonoro? Ó, se o neurônio está passando, né, e o estímulo está assim, ó, zoom, zoom, zoom. Talvez você nem tenha sentido o que está acontecendo. Agora, alguém pisou no teu pé. Zoom, 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 né? Mais estímulo, mais rápido, ele está passando pelo neurônio. Né? O cara era uma mulher e está pisando com a ponta do salto daquele, né, salto alto que ela tem bem no teu machucado no pé. Zam, 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 né? Tá passando rapidamente ali. Tá? Esse estímulo, então, é o que vai dar a intensidade do estímulo, é a velocidade com que um estímulo está se fazendo atrás do outro. Para isso, o neurônio tem que repolarizar, passa, repolariza, passa, repolariza, passa, repolariza, passa. Tanto que, se a dor for muito intensa, né, não há repolarização e você acaba desmaiando, ou entra em choque, não sente mais dor. Eu digo, nossa, cortei a mão fora e não estou nem sentindo dor. Estado de choque. Né? Então, ali, nesse momento da adrenalina e da despolarização, da falta de sódio, talvez você até não sinta dor agora. Quando baixar, né, a adrenalina, aí toda a dor vai voltar com intensidade muito grande. É a nossa sobrevivência, né? Mesmo com a perna quebrada, uma pessoa é capaz de rastejar para um lugar seguro, aguardando ali, então, aí, a ser resgatado. Esse intervalo em que a pessoa rasteja, etc., é ação normalmente de um hormônio, adrenalina, que vai superar o estímulo nervoso. E você não vai sentir dor. Aquele que diz, né? Ah, eu me machuquei, mas eu ainda estava quente e nem percebi. Agora que está esfriando, está começando a doer. Né? Exatamente. Naquela hora da adrenalina máxima, né, ela paralisa a dor. Né? Depois a dor vem. É uma maneira de você conseguir sobreviver no ambiente, né? Aqui, de novo, aqui só mostrando para vocês os canaizinhos, né, de sódio e potássio, né, aonde o sódio que é positivo está sendo jogado para fora para repolarizar novamente, né? E aqui, ó, bem aqui no meio, que vocês estão vendo, é o sódio dentro, né, da membrana do nosso neurônio, tá? Ó como é que ela anda como se fosse uma onda, ó, tá vendo? O estímulo está aqui, onde está a cor de rosinha, né? No microsegundo depois ele já está aqui, no microsegundo depois já polarizou aqui, e vejam que atrás, ó, já está repolarizando, né? Aqui despolarizou, e aqui já começou um novo impulso, né? Já começa, se tivesse mais um ali desenhado, né? Você já começaria mais um impulso atrás desse. Então é como se fosse um movimento de onda dentro do neurônio. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui ele só fala do sódio, da repolarização. Mas, ó, é assim que o impulso elétrico trabalha. Ó. Você, ó, trocou, ele está andando. Onde você vê ali, né, o X é onde o estímulo está acontecendo. Né? Então, ele está acontecendo. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Exatamente aonde você tem o xizinho.
Está vendo que está trocando as cargas? Ó, faz isso aqui e ele tem que repolarizar. Repolarizou, está pronto para um novo estímulo passar. Ok? Quando tem bainha de mielina, que eu falei para vocês que aumenta a velocidade, é porque aquelas bombinhas lá do sódio, do potássio, elas vão ocorrer exatamente nesses locais aonde não tem a bainha de mielina, os chamados nódulos de Ranvier. Nesses nódulos de Ranvier, o impulso salta. Então, a gente diz assim que o impulso é saltatório, né? Ele consegue sair daqui e passar rapidamente para cá, tá? Rapidinho, ele corre aqui, né? Aqui ele troca, é estimulado de novo. Então, o impulso nervoso é muito mais rápido aonde você tem a bainha de mielina. Aonde não tem, a troca é demorada. Ó, aqui está aparecendo. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, é a bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina trabalhandinho ali, fazendo com que o impulso passe rapidinho dentro do neurônio. Aqui nós temos o chamado potencial de ação, que é o tudo ou nada. Esse aqui é bem legal e o vestibular costuma perguntar para vocês. Agora, nesse momento, vocês estão sentindo os fungos caindo em cima da pele de vocês? As bactérias, né, caindo em cima da pele? Não. Por quê? Porque é um estímulo muito pequeno, então a gente não sente. A gente vai sentir o estímulo quando ele chegar aproximadamente ali, né? Aqui ele está dando o exemplo ali do 40 milivolts, vamos arredondar para 40. Quando o teu estímulo chega a 40 milivolts, aí acontece a repolarização, aí acontece do estímulo. Até então, né, você não sentia nada e o impulso não era disparado. Então é aquele impulso de tudo ou nada. Se o impulso não chegar a 40 milivolts, o estímulo, digo, não ocorre a passagem da corrente elétrica. Vamos supor que eu tivesse ligado 2 fiozinhos lá, né, no teu dedo. Enquanto eu não atingisse o 40 milivolts, você não ia sentir nada. A partir dos 40 milivolts, talvez você está fazendo uma cocequinha no dedo, né? Então começaria um estímulo bem suave. E à medida que esse estímulo fosse com uma frequência maior, aí você ia sentir mais, né? Ele ia se somar. Então isso é chamado de lei do tudo ou nada. Se não chegar aos 40 milivolts, não acontece o impulso elétrico. Lembrando também que no neurônio, para a gente terminar essa aula agora aqui, né, que a parte elétrica do neurônio, ele vai do axônio, não, do dendrito, até o finalzinho do axônio. Mas ele não salta para o outro neurônio. A parte elétrica, aquela onda que a gente fez lá elétrica, ele vai até o finalzinho do axônio. E aí ele morre. E, na verdade, ele não morre, ele estimula a ponta, né, do botãozinho lá do nosso sistema nervoso a produzir substâncias químicas. Então, aquela onda elétrica vem e quando chega lá na pontinha do axônio, ela estimula, né, a parte química, não é mais elétrica. E aqui, ó, vocês têm um desenho bem legal aqui para mostrar para vocês, tá? Ou seja, aqui é o finalzinho do axônio, aqui é o comecinho de um dendrito. Observe que eles não se tocam. Tá? Um neurônio não toca no outro. Existe um espaçozinho aqui entre eles, chamada de fenda sináptica. E essa fenda sináptica é que vai permitir que substâncias químicas saiam daqui e cheguem até aqui. Substâncias químicas, prof, o que é isso? São os mediadores químicos, noradrenalina, epinefrina, né? Então aqueles mediadores, né, aquelas substâncias químicas que vão fazer com que esse outro neurônio de baixo aqui, ó, seja estimulado. E a partir do momento quando ele é quimicamente estimulado, ele forma uma onda elétrica que vai até o finalzinho da célula. Não dá para as substâncias químicas ir indo, né, dentro do neurônio, seria muito demorado. Então, o que o nosso organismo faz? Ele é estimulado quimicamente, faz uma onda elétrica que vai rapidamente até o final. Lá. Chega no final, ele estimula quimicamente, né, estimula quimicamente o neurônio e ele
eletricamente até a outra ponta. Então, ele é elétrico no neurônio e química entre um neurônio e outro. Por isso, o médico não tem como tirar um neurônio daqui e pôr ali, né? Não é só dar um nozinho, né? Não é que nem fio elétrico que você, né, amarra um no outro lá, né? Isola com fita isolante e pronto, tá pronto, pode ir para casa, já vai voltar a andar. Não, né? Existe a parte química ali, ele tem que ser estimulado para que isso aconteça, para que libere essas substâncias e o teu organismo reage. Então, não esquecer que na próxima aula eu vou partir daqui, então, mostrando para vocês os mediadores químicos. Tranquilito? E meus queridos, um grande abraço e até!